como ser mais feminina e transformar o seu casamento a partir disso. A gente escuta muito falar sobre energia feminina, energia masculina, mas de fato, o que é tudo isso e como que a gente se torna mais feminina, né? E qual é o impacto disso na nossa relação? Então, antes de mais nada, vou te falar algumas palavras que traduzem o que é ser feminina e eu quero que você perceba como você se sente ao escutá-la. Então, o feminino tem a ver com suavidade, com doçura, com submissão, com tranquilidade, com pausa, com um fazer mais relaxado para dentro. O símbolo do feminino é a lua. A lua, ela tem 4 fases durante o mês. Então o feminino, ele não é estável. Ele varia, assim como os nossos hormônios, né? A gente tem uma mudança hormonal durante o mês e a gente tem uma capacidade maravilhosa de gestar um bebê e trazer a vida ao mundo. Já o masculino é o que? Estável, como o sol. Todos os dias o sol amanhece e ele amanhece da mesma forma. E ele é para fora. Então, se a gente fosse imaginar o arco e a flecha, o feminino é o arco e o masculino é a flecha. Por que eu preciso trazer essas palavras e esses entendimentos? Porque tudo isso é formado a partir de símbolos no nosso inconsciente. E a gente, eu não sei você, quantos anos você tem, eu tenho 40 anos, e para mim, essas palavras, submissão, doçura, suavidade, relaxamento, eram palavras que significavam fraqueza. Significavam uma coisa que eu não queria e eu corria disso. Então eu queria ser forte, eu queria trabalhar no mundo corporativo e ser super poderosa, e era assim que eu me comportava e era esse tipo de relacionamento que eu atraía. Até eu entender o real significado do que era ser feminina, e quando eu consegui mudar essa chave foi quando eu encontrei um homem masculino, que é o meu marido, que eu sou casada há 5 anos, e construí a minha família. Então, tudo isso que eu tô te trazendo, eu passei na pele, né? Então, quando a gente fala em energia feminina e masculina, a gente precisa trazer esses símbolos de volta pra gente entender que não é uma questão de competição entre homens e mulheres, e sim entender que nós somos feitos de coisas diferentes, né? A nossa substância é diferente. E essa substância, ela se complementa. Uma mulher só pode realmente relaxar no seu feminino se ela tem ao seu lado um homem forte, se ela tem ao seu lado um homem masculino. E o que acontece quando nós, mulheres, começamos a assumir os papéis dos homens? Quando a gente começa a querer esse papel de ir pra fora, de lutar, de conseguir tudo do mundo, de ser a mais incrível profissional. A gente acaba trazendo não só essas características, como também características de dureza, características de competição, características de uma mulher que ela acaba não sendo delicada, não sendo feminina, e ela vai competir com o masculino. Então, ela vai acabar atraindo, né, o que a gente chama de um homem fraco, um homem afeminado. Não que ele não tenha, pode ser que ele seja um super Dom Juan, mas no fundo, ele é um filhinho da mamãe, né? Ele é um homem que não sabe o seu real papel. Então, eu preciso explicar para vocês aqui também nesse vídeo alguns pontos, essas diferenças entre os homens e as mulheres, para você ver aonde você tá, e perceber que tipo de marido você atraiu, você escolheu, ou se você ainda não tá casada, que tipo de relacionamento você tá atraindo, né? Então, o primeiro tipo de mulher é essa mulher que o meu mentor, Dr. Jorge, deu o apelido de Carlão. E eu gosto bastante desse termo e me identifico, porque o Carlão, né, é essa mulher que ela acha que ela é mais poderosa, mais foda do que todos os homens. Ela acha que ela dá conta de tudo, ela não gosta que o homem abra a porta do carro pra ela não gosta de ser ajudada, ela vai lá, ela faz, ela acontece, ela reclama demais que o homem não tá fazendo, e dá ordem e briga. Então ela vai atrair um homem feminino, que o apelido é Enzo, né? Enzo é esse homem que ele não tem proatividade, ele tá acomodado. Afinal de contas, né? Pra que um Enzo vai fazer alguma coisa se a mulher dele tá fazendo tudo? Se ela manda nele, se ela faz e acontece. Então, não é bom. O segundo tipo de mulher é uma mulher que a gente fala aqui que é um feminino não saudável. O apelido que o Dr. Jorge deu pra ela é de Valentina. Não levem a sério esses nomes, né? É só uma forma simbólica da gente entender.
Mas a Valentina é aquela mulher que ela até é feminina, ela é até delicada, ela sabe como seduzir, mas ela usa muito o corpo. Então ela faz uma exposição. Classicamente ali nas redes sociais a gente vê as Valentinas, são aquelas mulheres que postam uma foto de biquíni, né? Então ela tá lá toda poderosa e aí embaixo ela põe uma frase da Bíblia. Por quê? Porque ela tá querendo conquistar através do corpo, desse lugar que não é um lugar do valor real da mulher, né? A gente tem que preservar o nosso corpo, a gente tem que preservar a nossa sexualidade. E essa mulher, ela confunde tudo isso, então ela busca muito ser sustentada, ela quer um homem que faça tudo para ela pode até assim se fazer de tontinha para conseguir as coisas. E aí, provavelmente essa mulher vai atrair o que a gente chama do catra. O catra, vocês lembram do MC Catra? É aquele cara super chavequeiro, que ele era macho, que ele bancava lá as 30 mulheres, mas ele não vai ser fiel, ele vai ser um cara que tá procurando gostosona mesmo, né? Então, não é um masculino também saudável. O que seria um feminino saudável para atrair um masculino saudável? A mulher, ela pode trabalhar, ela pode estar no mundo. A diferença principal é a forma como a gente se coloca na relação. É o entendimento desse papel de suporte. Então, qual é o papel do homem, né? O papel do homem, ele precisa estar ali com proteção, ele precisa prover e ele tem que ter a capacidade de procriar. Então, assim, ele coloca a semente dele em vários lugares, ele vai para fora, ele vai para guerra, ele defende essa família. E a mulher, ela tem que ter a capacidade de gestar, de embelezar, de harmonizar. Então a gente tem que entender muito bem essas palavras. Quando a gente está harmonizando alguma coisa, então a gente vai transformar o quê? Uma casa num lar, numa família. A gente vai ter essa capacidade de trazer a beleza, os detalhes, a suavidade. Então é a mulher que é responsável por dar este toque de leveza. Você já viu como é uma república de um homem? Né? Eles jogam a roupa, eles são bagunceiros, eles não estão muito ligados nesse detalhe, nesse sutil. Então nós que temos essa capacidade e a gente tem a capacidade de gestar os filhos. E filho não é só filho humano, né? Então a gente pode gestar projetos, né? A gente ajuda o masculino a dar contorno. O masculino, lembrando do arco e flecha, é para fora. O feminino é o arredondado, o feminino delimita. Então, a gente precisa entender que tudo isso é simbólico. Não é você gostar ou não gostar, você não gostar dessa palavra, você achar que essa palavra é pesada. Porque, como eu disse, né, eu, com 40 anos, eu achava essas palavras muito ruins, eu não gostava. A palavra submissão, ser submissa a alguém, era algo que era assustador. Então, quando eu fui entendendo esse papel do feminino, de entender que o marido e a mulher, eles olham para uma mesma direção e cada um tem uma responsabilidade, mas essas responsabilidades, elas somam, elas levam a gente além. Eu consegui relaxar, eu consegui aprender a confiar no meu marido aprendeu a confiar em mim, tá? Então a gente tá aqui falando sobre esse masculino e feminino, tem um ponto muito importante, que em alguns lugares se chama valor sexual de mercado, mas é só pra gente entender que assim, a mulher e o homem, ela tem valores sexuais de mercado diferentes. E esses valores sexuais, a gente precisa estar muito atento. Se você é solteira, você tem que tentar levantar o seu valor sexual e você tem que entender que quanto mais nova você é, maior o seu valor. Por quê? Porque a capacidade de procriar da mulher, que é um dos atributos do feminino, de gestar um filho, né? Desculpa, de gestar um filho, ela tem prazo de validade. Então, nós mulheres, a nossa beleza, a nossa capacidade de gestar, de engravidar, ela termina com uma certa idade. E isso, né, essa juventude do feminino traz mais valor sexual. Já o masculino, o valor sexual dele tá mais ligado nessa capacidade de proteção, de prover, de ser forte, de trazer o quê? Uma segurança para a mulher, tá? Então, se a gente fosse pensar o que a mulher busca no homem, ela busca proteção, inteligência,
poder de mando, ou seja, um cara capaz, né, de ter esse poder, de ser um cara decisivo, que decide, que faz e acontece, um homem maduro, óbvio, e um homem que sabe usar a sua violência. Vocês sabiam que quanto mais inseguro um homem é, mais violento ele vai ser? Então ele não vai proteger a mulher da forma correta. Agora, se esse homem é seguro e ele sabe usar a violência dele, se você sofrer qualquer ataque do mundo externo, ele vai correr para te proteger, ele vai ser um guardião da família. Então a gente precisa entender que isso é um valor, que isso é algo importante. E se a gente consegue direcionar o nosso marido nessa violência correta, isso é ótimo. Então a gente não quer ser masculina para podar o masculino do nosso marido. A gente tem que dar espaço para que ele possa colocar esse masculino para fora. E o homem, o que que ele busca? Ele busca a beleza, uma mulher madura, sensualidade e delicadeza. Então a gente precisa entender o que é sensualidade e sexualidade. Existe uma diferença, né, nessas duas palavras que muita gente não entende. Por quê? Sensualidade é a gente não precisa mostrar o corpo, mas a gente se produz, a gente tá bonita, a gente recebe o nosso marido com um sorriso, com essa doçura, a gente sabe se insinuar, né, discretamente, sem que ninguém perceba, é uma coisa entre o homem e a mulher, entre quatro paredes. Já a sexualidade, esse lugar exacerbado, é um lugar onde a mulher vai usar decote, vai se mostrar para todos os homens na rua, não vai ter o pudor, não vai saber, né, usar o sexo de uma forma moral dentro do casamento, de uma forma elevada para a união do casal, porque o sexo é uma coisa incrível, né? A gente não tem que ter tabu, só que a gente tem que saber usar o sexo dentro do casamento para alavancar o casamento, não saindo tendo vários parceiros, né? Então isso é muito, muito importante. Então a gente vai o quê? Construindo esses valores de feminino, né? Então a gente vai trabalhando a beleza, a bondade, a verdade, e tudo isso não é relativo. A gente vive num mundo hoje que tentam relativizar a beleza, tentam relativizar os papéis. Ah, tudo depende do meu ponto de vista e tal. Só que não, porque a gente vive num mundo simbólico, né? Os símbolos, eles estão presentes no nosso inconsciente, no nosso imaginário. Então a gente aprendeu ali com os nossos pais, observando as relações, a gente recebeu uma carga genética também. Então, a partir dessa repetição de padrões, o que a gente escutou na mídia, o que a gente vê nos filmes, é o que a gente está reproduzindo. Por que você acha que os casamentos estão sendo terminados, né? Por que a gente tem tanto número de divórcios, tanto número de traições? Porque o imaginário das pessoas está corrompido, o imaginário está destruído. As pessoas estão achando que é bonito trair, que é bonito usar uma roupa curta, que é bonito rebolar até o chão, né? Como se isso não fosse afetar o que a gente faz, o que a gente fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso imaginário. A gente tem que cuidar do que a gente escuta, do que a gente assiste, do que a gente lê. Cuidado com as músicas, com os filmes. A gente tem que procurar usar os símbolos e a limpeza do nosso inconsciente. Então a gente tem que escolher bons conteúdos, boas pessoas para a gente seguir na internet, para que cada vez mais a gente se habitue com o que é belo, com o que traz a verdade para nós. Porque se a gente acha que tanto faz, que tudo é relativo, a gente está colocando mais desses conteúdos poluídos que estão distorcendo os papéis e aí, consequentemente, nós iremos aprender errado, tá? Então, como que a gente faz para resolver essa questão do feminino, né? Então, eu trouxe aqui essa questão porque a gente precisa resolver. A gente tá vivendo uma crise de feminilidade e masculinidade. Não sei, assim, tudo começou junto, né? Principalmente com a revolução sexual, é algo antropológico, e foi distorcendo com a chegada dos anticoncepcionais, enfim, né? No papo para um outro vídeo. A gente tem que ali resgatar. E eu vejo que as mulheres estão fazendo esse movimento muito conscientes, elas estão buscando essa resposta para tentar resolver, né? E a gente fazendo esse movimento, então eu sempre acho que quem está mais consciente é mais responsável. A gente não vai tentar, né, cuidar dos nossos maridos como se eles fossem bebês, como se eles não fossem capazes também de evoluir. Mas se a mulher
ela começa a olhar para o feminino dela, se ela começa a colocar conteúdos que ensinam ela a ser mais suave, ser mais bela, se ela percebe esses comportamentos de reclamação, de ser mandona, de não cuidar da beleza, de não harmonizar o ambiente. Então, você imagina, o marido chega em casa e a mulher só reclama. Ou ele chega em casa, ela tá descabelada, ela não passa uma maquiagem, ela não tá bonita. Tudo isso vai contribuindo. E você não tem que pensar que você está fazendo isso como um favor para o seu marido, porque ele é uma criança que você tem que ficar cuidando igual uma babá e por isso você tem que ser bonita. Não, você tem que fazer isso porque é importante para você se olhar no espelho e ver o seu valor, que é importante para sua família te ver como uma referência de uma mulher bela, de uma mulher que cuida, né? O servir, quando a gente se cuida pensando no servir, no ajudar ao próximo, no ajudar o desenvolvimento de todas as pessoas da nossa casa, isso dá um gás na gente, tá? Então, para resolver a questão com o feminino, o primeiro lugar que eu gosto de falar é sobre a ancestralidade, né? A minha base, todo o meu estudo tem muito a ver com a ancestralidade. Eu acredito muito nessa cura ancestral. Então, a primeira relação que a gente precisa curar, né, é respeitando a nossa história, respeitando a nossa origem, respeitando a relação com a nossa mãe, com o nosso pai, honrando realmente pai e mãe. E honrar pai e mãe não é a gente querer salvar pai e mãe, mas simplesmente a gente entender que eles são os melhores pais que a gente pode ter, com erros e acertos, e que a partir disso a gente vai fazer diferente, né? Que a gente veio, né, deles, então a gente honra esse fluxo dos antepassados até nós. E a partir disso a gente se coloca perante os nossos pais como menores que eles. A gente vê a grandeza que vem da nossa ancestralidade e, consequentemente, da vida. A vida traz esse fluxo pra gente. A segunda coisa é entendendo esse papel da mulher, que eu expliquei agora nesse vídeo. A terceira coisa, a sexualidade sagrada. Então a gente começa... infelizmente a gente vive essa distorção de múltiplos parceiros, da mulher achar que ela tem que ser empoderada, que ela tem que sair com muitos, e isso simplesmente está deixando a alma da mulher assim, muito exposta, destruída, porque a mulher, ela é como se fosse um vaso, ela que recebe o masculino, né? Então, de novo, aquela imagem simbólica do falo, o falo é o que penetra, a mulher é que recebe. Então, imagina quantos recebimentos errados ali dentro, quanto a mágoa, quanta exposição ruim. Então, a gente precisa limpar a nossa sexualidade e também limpar a moralidade no sentido de ser moralista, porque daí é muito bonito, né, ser sexual ali fora, mas quando as mulheres casam, elas têm problema sexual com os maridos, por falta de libido, não entender o papel do sexo. Vou gravar um vídeo sobre isso. Então a gente precisa curar isso, né? O sexo na relação, no casamento, precisa ser curado, e fora da relação, né, com múltiplos parceiros também precisa ser curado. Isso não é bom. E a terceira coisa é a gente aprender a estar na presença, a gente sentir o nosso corpo. A gente é um ser que a gente tem corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que trabalhar nas 3 dimensões. Muitas vezes a gente está desconectado do sentir, desconectado das nossas emoções, a gente não percebe que a gente tem um corpo físico, a gente sai fazendo, a gente se transformou em mulheres fazedoras, né? Então, a gente vai oscilar de pessoas que não fazem nada porque chegaram no limite e mulheres que não param nunca, que não sabem relaxar. E a partir disso, dessa presença, desse local onde você está dentro do seu corpo, onde você tem a conexão com a sua alma e onde você tem uma conexão também espiritual, que eu acredito que isso é muito importante, porque se a mulher, ela harmoniza, ela embeleza, ela se doa, ela serve e organiza a casa, os filhos, o marido, até que existe uma prioridade que a gente precisa trabalhar, quem que vai nutrir essa mulher? Então, eu acredito muito que nós precisamos nos nutrir e também descansar em Deus, né? A ordem para que a mulher esteja bem e tranquila, ela colocar como prioridade Deus na sua vida, depois ela cuida do marido, dos filhos, dela mesma, do trabalho, né, da casa. Então, a gente tem essa nutrição que vem de fora, vem do alto, para que a gente possa dar conta das nossas tarefas, porque nós somos realmente muito, muito atarefadas. Então é isso, espero que você, a partir desse entendimento do que é o seu feminino, colocando em prática,
né, essas pequenas mudanças, você consiga relaxar e confiar um pouco mais no seu marido, no seu feminino e na sua vida.